Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do primeiro trimestre do ano de 2022 na Mobile. Estão presentes hoje conosco o Sr. Victor Noda, diretor-presidente, Marcelo Marques, diretor financeiro e de relações com investidores, e Mário Fernandes, diretor de operações e sistemas logísticos. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a videoconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, e estas se referem a eventos futuros que, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições econômicas, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Victor Noda para que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Victor, pode prosseguir. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez, prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou tentar, dessa vez, passar muito rápido pela apresentação, porque eu acho que a gente falou muito recentemente, né, com a apresentação dos resultados do final do ano. A gente já tinha antecipado bastante coisa do primeiro quarter, e aí eu abro para perguntas que acho que vai ser mais interessante para todo mundo, tá bom? Então, passando rapidamente aqui, um resuminho das principais mensagens que a gente tem para vocês hoje. A primeira coisa, em relação ao nosso faturamento, né? A gente continua enxergando um mercado desafiador aqui, então, tanto o cenário macroeconômico, com inflação, desemprego e, no nosso caso específico da nossa indústria, a questão da antecipação que a gente viu das compras durante a pandemia vem impactando bastante o nosso mercado, né? E aí, isso impactou, obviamente, no nosso GMV, que rodou 35% acima do primeiro trimestre de 2020, que é o último período que a gente tem aqui de comparação pré-efeitos da pandemia, mas rodou 10% abaixo do ano passado. E aqui é um reflexo não só do mercado, mas também um pouco da nossa estratégia de redução do marketing online, buscando uma maior rentabilidade, e que, obviamente, acaba impactando na venda. Tá? Quando a gente olha a receita, ela foi um pouco melhor que o GMV. E essa diferença aqui de melhoria, ela se deu principalmente pela nossa contínua redução nos prazos de entrega. Então, a gente vem conseguindo, trimestre a trimestre, reduzir o tempo médio de entrega para o consumidor, que fez com que nosso reconhecimento de receita ele fosse melhor que no passado. Tá? Acho que a boa notícia que a gente traz aqui é em relação principalmente aos custos logísticos, que eles continuam caindo e mostrando melhoria a cada trimestre, e essa melhoria ela se dá muito pelo aumento do share, né, das nossas vendas de lojas físicas, que tem um custo médio logístico bem mais baixo que as vendas online, e também pelo aumento da participação da Mobililog, a nossa transportadora, nas entregas como um todo, que também vem aumentando a cada trimestre. As despesas de marketing e vendas também caíram, isso fez parte da nossa estratégia, então, como a gente já tinha adiantado, desde dezembro do ano passado, a gente vem reduzindo o marketing para buscar aumentar essa rentabilidade na margem de contribuição, e isso se refletiu também no nosso, o que a gente chama de first order profitability, né? A rentabilidade no primeiro pedido, que atingiu 1,3 vezes, acho que foi o melhor índice que a gente teve desde o período da pandemia em 2020. Despesas de pessoal
aumentaram 14% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, apesar do IPO e de algumas mudanças estruturais no nosso custo de pessoal e também do dissídio, a gente vem conseguindo manter sob controle. Onde a gente teve o maior gasto foi no gasto com despesas operacionais. E quando a gente olha o like for like de comparação, teve um aumento de 30%, onde o grosso desse aumento veio das operações das lojas físicas. Então, uma mudança aqui de estrutura, né, em que a gente tem uma redução de logística, uma redução de custo de marketing, mas em contrapartida um aumento de custos operacionais. E isso refletiu, principalmente, né, essa queda na receita, ela refletiu negativamente no nosso EBITDA. A gente terminou com EBITDA de R$8,5 milhões negativo, e o lucro líquido ele veio muito parecido com o ano passado, na casa dos 26 milhões de reais negativo. Tá? Então, trazendo para vocês um pouquinho desse reflexo em números, eu acho que o único ponto que a gente não deu destaque ali foi em relação à margem bruta, né? Então, a margem bruta, acho que a gente já conseguiu recuperar bem em relação ao patamar que a gente chegou ali no segundo trimestre do ano passado, que foi quando a gente teve o maior efeito de inflação, mais queda de mercado e uma dificuldade de repassar os preços para o mercado no curto prazo, e a gente veio repassando já ao longo do segundo semestre do ano passado. Hoje já está num patamar bem mais saudável e no segundo trimestre a gente já tem expectativa de ver esse número já crescendo mais um pouquinho. Tá? Então, acho que em margem bruta vem se normalizando. O maior impacto para a gente em margem hoje tem dos itens importados, que com o aumento do dólar e do frete marítimo, a gente teve que trabalhar com margens bem menores do que a gente costumava trabalhar nesses itens, então, e eles continuam impactando. Tá? Então, uma vez que isso se normalizar, a gente tende a ver a margem bruta rodando acima dos 40% de forma mais estável. E acho que os outros números a gente já comentou aqui, acho que eu não vou perder muito tempo. Tá? Acho que um número importante para trazer para vocês, a gente sempre costuma olhar o mercado, então a gente vê que a gente vem sofrendo com esse crescimento, mas ao mesmo tempo a gente vem ganhando share. Tá? Acho que esse é um ponto importante para a gente aqui acompanhar o desenrolar do negócio. Uma coisa importante que eu já trouxe também no último call, mas até trazendo um pouquinho de visão do que a gente está fazendo aqui. Primeiro, né, a gente desacelerou bastante o investimento em marketing online já em dezembro. E isso, combinado com a própria queda do mercado online nesse período, a gente vê o webshop rodando abaixo do ano passado, mas também abaixo de 2020. Né? Então, isso tem um reflexo muito direto com o CAC, que estava muito alto, e a gente tentou buscar eficiência. Porém, essa busca por eficiência do webshop, ela tem um impacto em outros canais. A gente viu uma relação direta no volume de visitas do nosso online, com também o volume de visitas nas lojas, o que obviamente impacta também a venda por metro quadrado na loja. Né? Então, enquanto a gente aqui vê um crescimento no volume de vendas por lojas, esse crescimento ele se deve totalmente à expansão do número de lojas. Porém, a venda por metro quadrado nas lojas, nesse trimestre, foi abaixo do trimestre passado e do anterior. E está proporcional à queda no volume de visitas no webshop. Então, já para esse segundo trimestre, principalmente agora, a partir de maio, a gente já começou a acelerar o investimento de volta no webshop e a gente passa a olhar a nossa rentabilidade não só de forma individual entre os canais, mas de forma integrada, né? Como uma empresa omnichannel mesmo, é algo que no passado para a gente era pouco relevante, mas hoje a gente já vê que tem um impacto direto do nosso investimento em marketing no online nas lojas físicas como um todo. Tá? Então, o que a gente pode esperar para os próximos trimestres
é uma volta do crescimento do webshop, uma volta na aceleração do marketing no webshop, mas que, ao mesmo tempo, a gente espera também no reflexo de incremento em vendas, não só no webshop, mas também nas lojas físicas. Falando um pouquinho aqui de rentabilidade, acho que eu já falei um pouquinho da nossa margem bruta. Então, a gente vem crescendo a cada trimestre, já desde o ano passado, depois de ter tido uma queda de margem bruta, e a nossa expectativa é que isso continue acontecendo. Tá? Então, hoje, a nossa visão é positiva em relação ao desenvolvimento de margem bruta, diferente do que aconteceu há 9 meses atrás. Então, a gente continua com um movimento de recuperação de margem. E, como eu comentei, em custos logísticos, a gente continua apresentando ganhos. Então, esse trimestre, o nosso custo logístico, como percentual da receita líquida, ele foi na casa dos 12,7%. É uma queda importante em relação ao ano passado. Uma parte dessa queda, se eu não me engano, na casa dos 0,6%, foi uma realocação de custos, de receitas com o aluguel dos nossos caminhões para as transportadoras da Mobilog, que antes caíam em custos fixos e agora estão aqui, mas o resto da diferença vem de fato da operação, principalmente com esse aumento do share das lojas físicas. Tá? E isso, obviamente, reflete na nossa margem de contribuição 2, que então, embora a gente ficou um pouco abaixo do ano passado na margem bruta, em margem de contribuição 2 a gente conseguiu recuperar. E o outro fator importante aqui é o aumento do share da Mobilog, né? No mesmo período do ano passado, ela estava na casa dos 45%, e agora já está rodando na casa dos 56% de todas as nossas entregas sendo feitas pela Mobilog. Em marketing, a gente também teve uma redução. Então, o ano passado, no final do primeiro trimestre, foi quando a gente começou a acelerar marketing pós-IPO, e a gente já, desde o final do ano passado, decidiu por reduzir o marketing, buscando aumentar a margem de contribuição vindo do webshop, e isso se refletiu nos números aqui. Então, a gente foi mais eficiente em marketing, mas hoje nós entendemos que tem um ponto ótimo, que é com mais investimento em marketing, mas trazendo mais receita, porque isso aumenta a rentabilidade não só do webshop, mas principalmente de lojas, na combinação. Né? Quando a gente olha o webshop mais lojas, o efeito tende a ser positivo. Então, no Q2, no segundo trimestre agora, a gente já está buscando esse ponto ótimo, olhando os dois canais juntos e não de forma separada. E aqui eu já trouxe um pouco de detalhes de pessoas, trazendo mais detalhes para vocês aqui dos custos fixos. Eu acho que tem alguns fatores que são uma base de comparação diferente, então a gente tentou trazer para vocês uma abertura aqui. Então, no ano passado, no primeiro trimestre, a gente teve um efeito positivo de R$1 milhão, que era um efeito da nova regra da DIFAL, que começou a valer a partir de dezembro, e a gente trouxe esse resultado para o primeiro trimestre, ele entrou em custos não recorrentes. Teve essa questão da receita dos caminhões da Mobilog, que passaram a impactar positivamente o nosso custo logístico. Teve também um efeito de mudança na forma de tratamento do IPI, que ele passou a impactar positivamente a nossa margem bruta. E, por fim, teve o efeito de R$1 milhão de custos com servidores, né, a Amazon Web Services, que antes ficavam na estrutura da Alemanha e passaram a estrutura da própria Mobi pós-IPO. Tá? Então, quando a gente tira esses efeitos aqui, o aumento ele veio, em sua grande maioria, das lojas e um pouquinho dos armazéns, que a gente também fez a expansão no ano passado. Tá? Passando aqui, isso reflete no resultado final, né? A gente já esperava atrapalhar no primeiro trimestre com EBITDA negativo, com essa queda de faturamento, então isso não foi uma surpresa para a gente. Eu acho que o nosso objetivo aqui, o foco é voltar
a buscar o crescimento, né? Então, a partir desse novo patamar, buscar o crescimento que vai trazer essa rentabilidade no EBITDA. Quando a gente olha o lucro líquido, ele veio muito em linha com o ano passado, com a diferença de que no ano passado, a gente, no primeiro trimestre, teve um pagamento de stock options, né, que eram linkados na Alemanha, e com o IPO ele teve o gatilho de pagamento, e esse ano, obviamente, isso não tem. Por outro lado, a gente aumentou o nosso custo com depreciação e amortização, principalmente dos investimentos feitos em loja, em tecnologia e também nos armazéns. Tá? É por isso que o nosso lucro líquido veio em linha com o ano passado. E aí, falando um pouco em caixa, e acho que esse para a gente é o ponto mais importante, esse primeiro trimestre ele foi muito impactado por capital de giro. Né? Quando a gente olha aqui a nossa liquidez, né, que a gente considera o nosso caixa, de fato, mais os nossos recebíveis de cartão de crédito, que são antecipáveis, a gente começou o trimestre com quase 400 milhões de reais, terminou o trimestre na casa dos 330 milhões de reais, uma parte disso sendo o resultado, né, o EBITDA e CAPEX, mas uma boa parte, talvez a parte mais importante, vindo do capital de giro, né, principalmente com a queda nos nossos contas a pagar, que ele foi proporcional à queda nas vendas. Tá? Então, ele já era esperado. Eu acho que a boa notícia que a gente traz aqui é que a gente tem muitas alavancas que já começaram a serem trabalhadas em capital de giro e, na verdade, a gente tem uma expectativa de uma redução drástica nessa queima de caixa até o final do ano. Tá? Então, tem algumas coisas aqui para trazer para vocês. Então, a gente, com os recebíveis, já implementou o que a gente tinha comentado de passar a antecipar os recebíveis de cartão de crédito de forma rentável. Então, o nosso custo de antecipação hoje está menor que o nosso rendimento. Então, a gente vai fazer 100% de antecipação de todos os nossos recebíveis. Então, daqui até o final do ano, vocês vão começar a ver os recebíveis caindo mês a mês. A gente está tendo algumas discussões com bancos para uso de carta de crédito para o pagamento de produtos importados, das compras de importados. Então, esse traz um ganho grande para a gente em working capital, que é o nosso hoje maior ofensor de capital de giro, que é a compra de importados. A gente já parou de fazer o vendor financing, a antecipação de recebíveis para os nossos fornecedores, utilizando capital próprio. Então, hoje a gente está em discussões de uso de FDICs terceiros ou até a concepção de um FDIC junto com bancos dedicados à Mobile, e diversos ganhos em eficiência de fato, né? Redução de custos fixos em pessoas e despesas operacionais, isso vocês também já vão começar a notar a partir do resultado do segundo trimestre. Tá? E, por fim, acho que o nosso nível de estoque, que estava muito alto no final do ano passado, por conta da queda da venda, principalmente pós-Black Friday, que foi abaixo do que a gente esperava, já vem se normalizando. Então, ao longo desse semestre inteiro, a gente vai ver uma queda consecutiva no custo de capital. Tá? Dando um pouquinho de visão para vocês do que está surgindo aqui. Então, nesse primeiro trimestre, nós inauguramos já 4 lojas, foi 1 outlet e 3 Mobile Zip. Então, a gente segue com a abertura de lojas que vinha programada, e a gente começa a expandir agora para fora da cidade de São Paulo. E eu acho que um ponto relevante quando a gente olha para frente, a gente planeja uma desaceleração desse crescimento de lojas. Tá? Então, a gente ainda vai abrir lojas, temos mais 3 mega stores planejadas até o final do ano, temos mais 3 Mobile Zip também planejadas, então são mais 6 lojas para esse ano. Mas, por enquanto, nós paramos de prospectar novas lojas com o intuito de voltar a aumentar esse tráfego em lojas e recuperar a venda por metro quadrado que a gente vinha operando até o ano passado. Tá? Então, por enquanto, o foco vai ser muito mais em caixa, em preservação de caixa,
em detrimento da expansão de lojas e o crescimento. Tá? Acho legal também trazer para vocês um pouquinho de resultado operacional nosso. Então, duas mensagens legais. Primeiro, que esse primeiro trimestre nós tivemos o menor prazo de entrega da história da Mobile. Então, a gente vem conseguindo reduzir continuamente o prazo de entrega prometido para o cliente. Então, isso só fortalece a nossa proposta de valor e nossa eficiência de marketing. E, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido manter um alto nível de serviço de entrega no prazo, e a tendência aqui é de melhoria. Né? O primeiro trimestre costuma ser desafiador, porque ele vem no período pós-Black Friday, mas a gente conseguiu manter um patamar alto, e a tendência para o segundo trimestre é ainda mais positiva. E aí, só dando um pouco dessa visão que eu comentei antes, de capital de giro, quando a gente olha, né, das vendas realizadas, por exemplo, no mês de abril, a gente já está com prazo médio de recebimento bem menor. A gente vê o nosso estoque como um todo caindo. A gente caiu de 152 dias de estoque no começo do ano, já para 105 no final de abril, e ele continua caindo. E acho que onde a gente teve um ganho grande aqui foi no prazo médio de pagamento, né, que ele começou ali na casa dos 58 dias no final do ano passado, e com diversas iniciativas, tanto de parar o vendor finance, mas também de aumento de prazo, negociação com os fornecedores, ele já está na casa dos 83 em abril, e ele vai continuar crescendo ao longo do segundo trimestre. Tá? Então, esses efeitos todos, eles dão um impacto bem significativo na queima de caixa. Né? A redução do CAPEX projetado e essas mudanças estruturais de capital de giro, eles vão dar ganhos bem significativos para a gente em caixa nesse ano, por isso que a gente espera uma redução bem importante na queima de caixa do ano até dezembro. Tá? E acho que a última mensagem que a gente queria dar para vocês em termos operacionais é que a gente continua crescendo o nosso portfólio de produtos. Né? Se a gente comparar com o ano passado, foram mais de 85 mil produtos lançados no site, e a gente vem conseguindo manter uma participação estável da marca própria, embora a gente tenha diminuído bastante a participação dos nossos importados. Então, que a gente diminuiu da participação de produtos importados, a gente aumentou com o beneficiamento, e tem mantido o nosso share de marca própria estável. Tá? Então, à medida, como eu comentei, à medida que a gente vê um cenário de melhora, principalmente do custo do frete marítimo, a gente tem a oportunidade de voltar a aumentar a participação de produtos importados aqui dentro. Tá? Bom, é isso, pessoal. Como eu comentei, a ideia era fazer uma apresentação bem curta, porque acho que tinha poucas novidades aqui, mas abrir para as perguntas de vocês. Tá bom? Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione o mesmo botão para retirar-se da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Ao ser autorizado a falar, libere seu microfone. Para aqueles que estão conectados via telefone, basta digitar *9. Após sua pergunta ser chamada, pressione *6 para liberar seu microfone. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Por favor, Gabriela, seu microfone já está liberado. Boa tarde, Victor. Obrigada por aceitar a nossa pergunta. Aqui do lado do Itaú, a gente queria entender melhor o outlook de vocês
segundo trimestre, né? Um pouco mais de cor a respeito desse ponto. E ainda em relação a isso, vocês comentaram tanto no release quanto agora na apresentação, estarem vendo uma melhora de margem EBITDA desde fevereiro, né? Mês a mês. E a gente queria entender se essa melhora de margem ela deve ser também drivada por uma melhoria de vendas, né? Maior faturamento no segundo tri, ou se ela tende a estar mais relacionada aqui com essa redução de custos de despesas que vocês vêm fazendo. É isso do nosso lado. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Gabriela. É um pouco dos dois, tá? Então, sendo bem transparente, eu acho que a gente vai ver ainda uma melhoria marginal em rentabilidade no segundo trimestre, até porque o segundo trimestre ele para a gente baixa sazonalidade, né? A gente não tem nenhum efeito de Black Friday ajudando receita e, ao mesmo tempo, não tem alta sazonalidade de vendas de imóveis, mas a gente vem, principalmente agora, em maio, e a gente tem expectativa de junho, vendo uma reaceleração das vendas. Tá? Então, um pouco disso já vai ser refletido no segundo trimestre, e redução de custos vocês já vão ver bastante nesse próprio segundo trimestre. A gente ainda espera um resultado negativo de EBITDA nesse trimestre. E aí, para o trimestre que vem, a gente já espera um crescimento de faturamento mais importante. Tá? Primeiro, porque essa aceleração que está acontecendo agora, ela vai se refletindo nos meses seguintes, né, com o prazo de entrega. E segundo, porque o terceiro trimestre já começa um período de alta sazonalidade para a gente. Julho e agosto são meses fortes. Então, e aí, quando combinado o crescimento de faturamento com a queda de custos fixos, a gente começa a ver um efeito maior em EBITDA a partir do terceiro trimestre. Tá? Obrigada, Victor, super claro. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Andrew Ruben. Sr. Andrew, seu microfone já está liberado. Hi, thanks very much for the question. I was hoping you could talk more about the store strategy and the opening plans. It seemed like late last year, the focus was maybe growing more mega stores, less focus on web shop. Now it seems you're pulling back a bit on the store plan. So I'd just like to better understand what's driven that shift, particularly as you think about the store outlook. Thanks very much. Yes, absolutely. Thank you, Andrew. I will answer your question in Portuguese, okay? Então, só repetindo a pergunta, né? A pergunta do Andrew é que no final do ano passado a gente ainda vinha com uma visão de acelerar a expansão de lojas, enquanto a gente fazia essa redução no investimento em marketing do online, porque estava trazendo rentabilidade, e a gente mudou um pouco isso. Por quê? Né? Tem dois motivos que fizeram essa mudança de estratégia, Andrew. A primeira delas com a redução do marketing online, a gente teve uma queda de fluxo no webshop, que era esperado. E tinha um risco que nós sabíamos que corríamos, e ele se realizou, que é a redução no volume de visitas no nosso webshop, teve também uma redução proporcional ao volume de visitas nas lojas. E a gente sabia que tinha esse risco, porque lá atrás, nas nossas primeiras lojas, quando a gente fazia a pesquisa, 80% das pessoas que estavam nas lojas diziam ter pesquisado já um produto no online antes. Então, tem uma relação muito direta. Então, essa estratégia de maximizar a rentabilidade do online e focar na abertura de lojas, na verdade, ela mostrou que ela não funcionou, porque ao maximizar a rentabilidade do online, que de fato aconteceu, a gente perdeu rentabilidade nas lojas. E aí as lojas, o nosso ROIC das lojas deixou de ser interessante no patamar que elas vinham fazendo no primeiro trimestre. Então, por que a gente desacelerou? Primeiro que vamos voltar a acelerar o marketing online e esperamos ver uma retomada nessa venda por metro quadrado das lojas e na rentabilidade das lojas. Então, enquanto isso não se concretiza, nós julgamos por melhor não aumentar o risco de investimento sem ter o retorno esperado. E o segundo motivo é uma questão de conservação de caixa, né? A gente também tem uma preocupação de conservação de caixa, dado que o mercado não está favorável.
e as lojas elas exigem um CAPEX mais alto. Então, por isso, essa desaceleração. A gente manteve a abertura de 3 megastores, que são lojas que a gente entende que mesmo com o volume de tráfego atual das outras lojas, elas têm uma rentabilidade boa. Então, são lojas de baixo risco para a gente, que vão contribuir para a rentabilidade. E 3 Mobilizip, que não tem nenhum impacto de caixa para a Mobi. Tá? Mas, antes da gente comprovar essa retomada da venda por metro quadrado das lojas, nós decidimos não acelerar essa expansão. Nossa próxima pergunta vem dos... Desculpe, pode seguir, Andrew. No, very helpful. Thank you for the color, Victor. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Rached. Por favor, senhor Felipe, seu microfone já está liberado. Fala, Vitor, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Você comentou que vocês estão retirando as iniciativas de vendor finance com a maioria dos fornecedores, né? Eu queria entender melhor, se você pudesse passar uma cor, quais medidas vocês estão tomando para conseguir manter a margem bruta nos patamares melhores para o resto do ano. E ainda nesse tópico, você tem uma estimativa de quanto o vendor financing contribuiu para a margem bruta no primeiro TRI? Obrigado. Obrigado, Felipe, pela pergunta. O vendor financing ele teve um impacto muito positivo para a gente no ano passado, quando a gente começou a fazer. Então, a nossa estimativa ali que com os fornecedores que a gente fez, que estava dando ali uns 40% do total dos fornecedores, a gente estava ganhando na casa dos 3 pontos percentuais de margem. Tá? Então, dava ali entre 1,2% na nossa margem bruta. Porém, parte desse ganho ele acabou sendo diluído em precificação, né? Quando a gente teve que não pôde aumentar preços por causa de inflação, depois foi ajustando, mas dava mais ou menos, esse foi o ganho lá atrás. O que eu estou falando lá de trás? Porque agora, nesse primeiro trimestre, nós fizemos essa negociação de aumentar o prazo, mas não tivemos impacto em margem. Tá? Então, a gente conseguiu aproveitar um pouco do momento de mercado, que está um momento ruim, de baixa demanda, e evitar que qualquer mudança de prazo de pagamento tivesse impacto em margem. Tá? Então, na prática, a gente está aumentando os prazos de pagamento sem aumentar custos. Tá? Então, respondendo à segunda parte da sua pergunta, né, que iniciativas a gente está tomando para aumento de margem, então, a primeira boa notícia é que a gente não vai ter um impacto negativo em margem por causa das mudanças de prazo. E aí, a partir disso, onde a gente está vendo ganhos de margem? A gente tem muita oportunidade de ganho com os próprios fornecedores. Tá? Então, em diversas linhas, a gente tem conseguido boas negociações com a contrapartida de ter um aumento de puxada de volumes com eles. Então, essa é a primeira iniciativa. Tem uma outra iniciativa que para a gente tem se mostrado positiva, é em precificação de fato. Então, a gente está trabalhando de forma muito mais forte agora em achar oportunidades onde a gente pode aumentar preço sem grandes impactos em margem. E a gente começa agora a fazer alguns testes em, por exemplo, aumentar o desconto no pagamento à vista, mas em contrapartida aumentar o preço no pagamento parcelado, tá? Que é algo que a gente fez já timidamente no ano passado, quando a gente implementou o Pix e o desconto à vista no cartão de crédito, mas a gente vê uma oportunidade de fazer isso de forma ainda mais agressiva. Tá? Então, tanto oferecer um preço melhor do que o que a gente oferece hoje para o consumidor no preço à vista, mas ao mesmo tempo ganhando margem no parcelado. Perfeito, boa. Obrigado, Vitor. Imagina. Nossa próxima pergunta vem do senhor JP Andrade. Por favor, JP, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, se me permitir. Uma é se podia dar um pouco de cor, eu acho que na questão de private label, que nível de câmbio que seria favorável para os importados e, enfim, quanta margem bruta adicional a gente poderia ter nesse cenário se voltasse para um nível
mais planejado. E o segundo é qual que é o novo patamar de investimento em marketing que vocês estão esperando, se pudesse dar um pouco de cor também, olhando para frente, dado que vocês estão pensando em reacelerar de novo o investimento nesse front. Obrigado. Perfeito, JP. Estou falando um pouco dos importados, só para você ter uma ideia, no começo do ano passado, importados faziam na média 47, 48% de margem bruta. Hoje, a gente está trabalhando em importados na casa dos 36, 37% de margem bruta. Então, a gente perdeu aqui uns 10 pontos percentuais de margem. Onde que tem o maior impacto aqui? Uma parte, obviamente, é do dólar, né? Mas o do dólar, ele tem uma boa margem de manobra, porque tem limiares onde se você consegue ajustar o preço do importado, porque ele é tão mais barato do que um produto, uma opção de produto nacional, que ainda assim não precisa baixar a margem. Tá? Esse limiar, ele fica aqui perto da casa dos R$5. Tá? Então, assim, até R$5 ainda dá para controlar. Passou de 5, já começa a ter produtos comparáveis aqui no Brasil, tá? O câmbio. Onde que tem um impacto muito grande, talvez até maior, ou significativamente maior, é o frete. Frete marítimo, no começo do ano passado, ele era $3.000 por container. Ele chegou a 13 mil. Com 13 mil, ele estava representando mais de 50%, entre 50% e 60% do nosso custo do produto importado para diversas categorias, especialmente as mais relevantes, como cadeira de escritório e banquetas. E aí é isso que tem o maior impacto em margem, porque aí ele passa a fazer o custo da mercadoria ser muito mais caro. Ele já voltou agora, nesse começo do ano, para casa dos 6 mil. Então, ele ainda está com um impacto maior do que tinha antes, mas ele está muito mais saudável. Isso vai permitir a gente aumentar a margem nos próximos trimestres, à medida que a gente vai escoando o estoque que a gente já tem hoje dentro de casa e repondo pelo novo. O risco que a gente tem aqui, a preocupação que a gente tem é o que vai acontecer com o supply chain, com a China, mais uma vez, bloqueando os portos por causa da pandemia lá, né? Por enquanto, teve pouco impacto nos nossos principais portos, mas a gente não sabe se isso vai voltar a aumentar preço de container e para que patamar que vai. Então, esse é um pouco do impacto que isso tem aqui para a gente no Private Label. Não sei se eu respondi tudo, tinha mais uma parte da pergunta. Tinha uma parte só de marketing. Qual o nível de investimento que vocês estão pensando? Se puder dar um pouco de cor, dado que vocês estão pensando em reacelerar, seria interessante. Não, perfeito, João. Então, assim, quando a gente olha esse último trimestre, o nosso marketing, quando a gente fala marketing, ali a gente mostra para vocês marketing e vendas, né? O marketing estava na casa dos 10,5% da receita líquida e venda na casa dos entre 2% e 2,5%. A receita líquida é principalmente comissão de lojas, né? Essa parte não muda, então esses 2,5% eles se mantêm, e a parte do marketing que a gente estava rodando nos 10%, a gente espera rodar mais na casa dos 12%. Tá? Então, são 2 pontos percentuais aqui de marketing a mais, mas com a nossa expectativa de aumento do PC3, né, da margem de contribuição 3 em termos de absolutos. Tá? Então, vai trazer mais venda, trazendo mais margem, mesmo com um custo de marketing mais alto. Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Imagina. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão ou raise hand. Se você estiver pelo telefone, pressione o botão estrela 9 para adentrar a fila. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão ou raise hand e, se estiver por telefone, digitar estrela 9. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas.
Eu estou vendo duas perguntas aqui no Q&A por escrito. Uma é do Guilherme Lisbal, sobre qual é o market share da Mobile hoje. Então, Guilherme, só para você ter uma ideia, a nossa estimativa é que no ano passado o mercado de imóveis ele foi na casa dos 85 milhões de reais. Nós faturamos ali 820 milhões de reais de receita líquida, então dá próximo a 10% a 1% de market share. Tá? Então, acho que esse é o número para você ter em mente. Tem uma outra pergunta do Alexandre Junqueira. Gostaria de saber as iniciativas da companhia para aumentar a satisfação dos clientes. Aqui tem muita coisa acontecendo, Alexandre. Acho que a primeira delas, quando a gente olha hoje, né, onde são os maiores índices de reclamação de cliente? Primeiro, atraso na entrega, né, e esse a gente vem trabalhando cada vez mais forte para aumentar, e aqui tem muita questão de sistemas que elas vêm sendo resolvidas, são integrações com fornecedores, integrações com transportadoras. O fato da gente trabalhar cada vez mais com a Mobilog ajuda muito. A Mobilog, para você ter ideia, faz hoje 98% a 99% de entrega no prazo. Então, isso tem uma contribuição muito grande no aumento desse share que a gente vem fazendo. Segundo índice de reclamação é prazo de entrega. Então, apesar de estar dentro do prazo prometido, se o prazo ele é maior do que 15 dias, ele já gera uma insatisfação do cliente, independente se ele topou ou não na hora da compra. E aí, como você vê, a gente vem conseguindo baixar bastante isso. Hoje, para metade das nossas entregas, a gente já faz na média Brasil em até 6 dias. No caso de São Paulo, em 2 dias. Se a gente olha o 100% média Brasil hoje está 11 dias, então ele já vem melhorando bastante também. E, por fim, o terceiro índice de reclamação é com avarias. E aí, avarias, a gente tem tanto uma iniciativa interna de controle de qualidade, que a gente vem continuamente pegando os ofensores e atuando em cima deles, e tem também uma questão de avaria durante o processo logístico. Então, o fato da gente ter, no final do ano passado, reduzido o número de armazéns, isso reduz o número de toques ao longo da cadeia de valor, o que permite a gente a reduzir a avaria. E também um trabalho muito forte com as transportadoras. Então, acho que são esses os 3 maiores ofensores nossos de satisfação de cliente, onde a gente tem atuado mais forte. Tem uma pergunta falando, vejo que o mercado está indo para a internet, porque a Mobile está indo no sentido contrário, abrindo loja. Na nossa visão, não é o sentido contrário, tá? É do Welby Rodrigues. A gente continua tendo o mercado online como o core da nossa estratégia e o foco de crescimento. Porém, a gente viu que as lojas eles se mostravam um canal extremamente rentável para a gente, com um ROIC muito bom. Então, a estratégia de acelerar a abertura de lojas, ele vinha com o objetivo de acelerar a nossa busca pela rentabilidade. Então, ter uma rentabilidade mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essa expansão de lojas ela tem um papel estratégico para a Mobile de fortalecimento de marca, né, brand awareness e engajamento. Ela tem um papel estratégico de servir como hubs logísticos. Então, nas lojas, a gente consegue fazer clique e retira, o envio a partir da loja, e você consegue ver que o custo médio de logístico de lojas é muito mais baixo. Isso tem contribuído para a nossa rentabilidade. E, por fim, ela serve também como uma ferramenta que fortalece o digital. A cada mega store que a gente abre, a gente consegue aumentar a venda do online em 20% ao redor dela. Então, ela é um complemento da estratégia digital. Porém, no ano passado, como eu comentei, a gente viu o custo de aquisição no digital aumentando muito. E a gente teve uma estratégia de reduzir o investimento em marketing para buscar maior rentabilidade, e que agora a gente volta a acelerar o investimento no digital. Então, você vai voltar a ver o crescimento da participação do digital dentro da nossa estratégia como um todo. Tem mais uma pergunta do João. Ele gostaria de saber da expectativa de cash burn no ano, dados moving parts de working capital e capex.
sim, a nossa expectativa aqui é de, até o final do ano, queimar mais 30 a 40 milhões de reais. Tá? Então, bem menos do que foi no primeiro trimestre, e aqui olhando já os próximos 3 trimestres. E acho que com isso eu cobri todas as perguntas que apareceram aqui. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão ou raise hand, e se estiver pelo telefone, pressione estrela 9. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vitor Noda para considerações finais. Por favor, Sr. Vitor, pode prosseguir. Bom, mais uma vez eu agradeço a atenção de todo mundo. Eu acho que para a gente entende que estamos aparentemente finalmente saindo desse ciclo de queda de venda, né, de reajuste de mercado pós-pandemia, e a gente espera ter um caminho agora mais estável de voltar a retomar o crescimento. Tá? Embora, como eu comentei, o nosso foco hoje passa a ser muito mais conservação de caixa do que aceleração de crescimento, mas uma coisa ela também está linkada com a outra, então a gente vai voltar a ver crescimento da Mobile e aumento de rentabilidade, mas como eu comentei, com foco muito maior em caixa, diminuindo investimentos e expansões em lojas físicas e armazéns. Tá? Então, acho que é um pouco dessa mensagem, e a partir do próximo trimestre a gente já começa a trazer esses reflexos em capital de giro bem mais nítidos dentro do nosso resultado. Então, obrigado a todo mundo. A videoconferência da Mobile está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham uma excelente tarde.